Os caminhos do Peabiru são dos trajetos mais antigos existentes na região sul do Brasil. Estudos apontam que essa rota milenar é anterior aos indígenas. Existe há cerca de 10.000 anos. E para iniciar nosso percurso, viemos até Peabiru, noroeste do Paraná. O historiador Arleto Rocha, que é coordenador do projeto Caminhos de Peabiru, é quem vai nos guiar nessa caminhada. O projeto Caminhos de Peabiru, ele é um projeto turístico, histórico e que remete aos milenários caminhos de Peabiru. Os caminhos que cortavam toda a América do Sul e ligavam o Oceano Pacífico ou Atlântico e também passavam por nossa cidade, Peabiru, que dá nome à cidade. Então, era um caminho que a gente não sabe quem construiu eles, são milenares, porém foram usados de forma mais precisa pelos Guarani, que se apropriaram dele e andaram por ele tanto para visitar parentes como para a questão espiritual, ao alcance da terra sem mal. O Marco Caminhos do Peabiru, localizado no centro da cidade, é o ponto de início da nossa aventura. A partir daí, é estrada de chão, curvas sinuosas e muita poeira dão traços ao caminho. Caminhando em meio a trilhas estreitas, chegamos ao ponto que dá nome ao trajeto. O termo Peabiru se originou dos índios guaranis. A palavra significa caminho gramado amassado. A grama tinha duas funções, era para sinalizar o caminho por onde ir, pela América do Sul, também para não permitir que a vegetação em volta cobrisse e apagasse o caminho. Daqui é bem evidente, né? Mesmo com a grama seca, por causa do inverno. Exatamente. E o que dá nome à cidade, né? Em Tupi-Guarani, Peabiru é P-A-B-U. Aí caminho, gramado, amassado. Então no caminho, gramado e amassado de tanto pisar. Aí ficou P-A-B-U. Aí os espanhóis, portugueses chegaram no Brasil, perguntaram para os indígenas, como é que é o nome desse caminho? P-A-B-U. Mas eles entendiam Peabiru, P-A-B-U. E ficou Peabiru, que dá nome ao caminho, também nome cidade. Um desses ramais tinha a distância de 3.000 quilômetros e integrava 4 países: Brasil, Paraguai, Bolívia e Peru. A rota era o elo entre os oceanos Atlântico e Pacífico. No Paraná, essa trilha foi dominada pelos Guaranis, conhecidos na época como índios ferozes. Mais à frente encontramos o local histórico, o Pântano de Barro. Ali os indígenas, principalmente os guaranis, utilizavam esse espaço para confeccionar utensílios domésticos com argila. Arleto, você tá com uma argila na mão aí, os guaranis usavam muito, né? Sim, eles Foram os descobridores, talvez? Eles perceberam, os indígenas, né? Principalmente os Guarani, cerca de 3.000 anos atrás, a coesão, a elasticidade da questão dessa argila, desse barro. E assim eles fabricavam seus utensílios, né? Assim como eles usavam as rochas, né? Eles também usavam o barro para fazer seus utensílios domésticos. E aqui nós encontramos alguns fragmentos de cerâmica, porque a cerâmica resiste menos ao tempo do que a rocha, né? Então sempre está quebrado, mas encontramos aqui também. Esses fragmentos de cerâmica, produzidos pelos indígenas no passado, foram aprimorados pelo homem moderno. Nessa antiga olaria da década de 1960, tijolos eram produzidos com o mesmo material usado pelos índios séculos atrás. Arleto, a gente saiu lá de baixo, onde tinha a cerâmica produzida pelos indígenas naquela época. Chegamos aqui, seria a cerâmica da modernidade? Sim, aqui a gente percebe nesse forno onde assavam os tijolos a apropriação da tecnologia dos indígenas de 3.000 anos para o homem moderno capitalista. Então aqui funcionava com argila lá de baixo para eles fabricarem tijolos e telhas, como esse tijolo aqui, essa parte. Aqui é a cerâmica Peabiru Limitada, CPL. Então a gente percebe como que a tecnologia dos indígenas lá atrás tem um link com a modernidade, com o homem de hoje. Ao lado da cerâmica, uma das mais importantes rodovias do estado foi construída. A PR-158 liga Foz a São Paulo.
A rodovia foi duplicada em 2014. Durante as obras realizadas para a duplicação, vários artefatos indígenas foram encontrados. A obra na época foi embargada. Aqui era tudo araucária, pinheiro, há 6.000 anos, né? Aí inundou toda essa área num período. Os pinheiros morreram, mas ficaram os fósseis, o cerne dela. E na escavação para a duplicação encontraram esses fósseis. Daí o pessoal da Unespar, Campo Mourão e da UEM vieram, a pedido da promotoria, que é um achado arqueológico, para investigar e trabalhar da forma certa, o manejo correto, para poder prosseguir a obra. De volta à trilha, e dessa vez mais um aventureiro juntou-se à equipe. O Neguinho, nosso companheiro, também embarcou nessa caminhada. O trecho que vamos visitar é o conhecido Salto do Rio Claro. Porém, para chegar ao salto, é preciso ter espírito trilheiro. Quem vem fazer trilha de roupa social, igual a mim, vai sofrer muito no trajeto até a cachoeira. Olha o Neguinho aí, nos guiando até o rio. Os galhos das árvores viram nosso apoio para não ir morro abaixo. O barulho das águas indica que estamos próximos do salto. O local é lindo e proporciona imagens maravilhosas. Essas águas são visitadas há milhares de anos. Este lugar serviu de parada para os índios. Aqui foram encontradas pontas de flechas, cuias e pilões. O momento dessa cachoeira, desse rio, Rio Claro, que deságua lá no Rio Ivaí, é que os indígenas, principalmente os Guarani, vinham do Ivaí e entravam por ele para adentrar o Paraná. Também iam de volta. E aqui nas margens foram encontradas muitos artefatos líticos, cuias, mó de pilão, pontas de flechas, até bem antes que os indígenas. Encontramos aqui uma ponta de flecha de cerca de 5.000 anos das paleossociedades, antes dos Guarani, dos Caigangue, que andavam por aqui. Então aqui tem todo um fator histórico, este rio, Salto do Rio Claro, porque era uma via de comunicação com o Rio Ivaí, que é um rio maior do Paraná. Essa riqueza indígena atrai muitos turistas. Nos últimos anos, ações estão sendo desenvolvidas para que os caminhos do Pé-Biru possam ter potencial turístico. Eu já estive em outras cachoeiras, na Chapada Diamantina, mas aqui é um encanto, né? Essa cidade parece que atrai. Recomendo, venham. Tem uma dificuldade para descer, mas chegando aqui... Vale a pena. Vale a pena, demais. Bom dia, pessoal. Bom dia. Hoje nós vamos falar sobre o caminho que dá nome à nossa cidade. Alunos atentos! Hoje a aula de História no Colégio Olavo Bilac é de um assunto bem familiar. Vocês já ouviram falar alguma coisa sobre o caminho de Pé-Biru? Quem é que sabe alguma coisa sobre o caminho de Pé-Biru? Os índios povoaram Pé-Biru? Que os índios povoaram Pé-Biru, sim. E sobre o caminho? Exatamente, caminho Gramado Amassado. É um conteúdo bastante importante que ele entra dentro dos povos pré-colombianos, que é um conteúdo que já está previsto no 6º ano, no 7º ano principalmente. E daí a gente aproveita para trabalhar para os alunos identificarem a origem do nome da cidade, o caminho que cortava aqui a América do Sul antes ainda da chegada dos portugueses. Os alunos geralmente eles têm bastante interesse, para eles é um assunto bastante curioso para entender como era a nossa região, né? Em 2017 e 2018, cerca de 10.000 visitantes percorreram o trajeto. O caminho também movimenta a economia da região. Muito importante, além de estar divulgando a nossa cidade no âmbito até nacional ou até mesmo fora, né? Ele movimenta bastante o comércio de um modo geral, fomenta bastante a renda na nossa cidade. Teve caminhada aí que chegou a 1.000 e poucas pessoas que veio na nossa cidade, então
É uma coisa que não acontece todo dia. Então, E isso pessoas consumindo aqui dentro. Isso. Gastando com a gente, deixando dinheiro na nossa cidade. Uma riqueza histórica com paisagens deslumbrantes. Esse é um dos ramais dos caminhos do Piabiru, que há décadas desponta interesses de historiadores e desperta a curiosidade de diversas pessoas de várias partes do mundo. Os caminhos de Piabiru são uma riqueza não só de Piabiru, da região do Paraná, da América do Sul, é uma riqueza mundial. Tanto que por aqui passaram, pelos caminhos de Piabiru, adentrando a América do Sul, espanhóis, portugueses, holandeses, até fenícios e o povo hebreus já tem indícios que passaram por esses caminhos. E também uma riqueza indígena, pois os Guarani, Caigangue, Xetá, Tupinambá, todas essas etnias, os Paiaguás no Paraguai, utilizaram os caminhos de Piabiru, até os Incas, para se locomoverem. Então é uma riqueza histórica mundial.